Convido você a abrir sua Bíblia no texto que nós iremos meditar nessa noite, segunda carta de Paulo, ou melhor, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 9 a 12. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 12. Então ele fala assim: lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Isso. Meus queridos, a palavra do Senhor nosso Deus vem até nós nos exortar de forma muito contundente, mas também vem até nós, algumas vezes mostrar o que nós estamos fazendo de certo, algumas vezes instruir-nos para fazer algo que nós não estamos fazendo, ou deixar de fazer algo que nós estamos fazendo de errado. Introduzindo a nossa mensagem, o cotidiano como lugar de fé. A nossa vida, a nossa caminhada, ela não pode estar desvinculada da nossa fé. Pelo contrário, nós vamos caminhar no nosso dia a dia, fazendo, executando aquilo que nós cremos. Ou seja, o meu viver diário não pode estar desvinculado da minha fé. Nós devemos viver, sim, pela fé, andando na fé, não só na igreja cantando louvores, mas no meu dia a dia. Mas vivemos em tempos onde a espiritualidade muitas vezes é restrita apenas à minha fé, à minha religião, que está na igreja, está num lugar, está num ponto, está em um endereço localizado. E tem horário para começar e horário para terminar. Passando disso, é minha religião, é a minha fé, é a minha crença. E o culto se torna reduzido. E uma adoração limitada ao espaço e ao tempo. O que a palavra de Deus vem trazer para nós é uma adoração que ela rompe as barreiras do espaço e do tempo. Do espaço, a igreja, aqui aonde nós nos reunimos, e do tempo. Não é das 7, das 19 às 19h30. Não, pelo contrário, é uma vida toda que cultua o Senhor nosso Deus. Paulo nos mostra que a fé genuína se expressa no nosso amor que serve, no nosso trabalho responsável e numa vida cotidiana até silenciosa, sem muito barulho, sem muito alarde. É nas coisas pequenas, que nós vamos demonstrar esse verdadeiro amor. Não podemos separar a teologia da vida. Não podemos ter uma vida desvinculada da nossa teologia. Mas, pastor, eu não gosto de teologia. Tá, você gostar ou você não gostar não vai fazer diferença. Você tem que viver uma vida conforme a teologia que você crê, que você acredita. Todos nós vamos crer em algo. Todos nós vamos caminhar conforme uma teologia. Você gostando ou não gostando. Você vivendo ou não vivendo. E quer ver só como teologia faz parte da nossa vida diária e constante? Quando o teu filho
pensa assim, uma suposição. Se ele chegasse no mercado e pegasse um chiclete e saísse sem pagar, o que você ia falar para ele? Que está tudo bem, não tem problema, pode ficar à vontade, é isso? O que você ia falar para ele? Volta, devolve e pede perdão. Mas se ele já estiver mascado? Volta, pede perdão e paga. E paga. Isso é teologia ou não é teologia? É teologia. Não roubarás. Isso também é teologia. Percebe como a teologia está mais ligada com o cotidiano do que a gente imagina? Tudo é teologia. Não tem nada nessa vida nossa que caminhamos nessa terra que não é teológico. É teológico. Quando você ensina para o teu filho, não pode colar na prova. Por que você está fazendo isso? Porque ele tem que ser honesto, ele não pode roubar. Está dentro do mandamento do Senhor, não roubarás. Isso é teologia, apesar da gente não ensinar como teologia. Isso é teologia. Amar o nosso irmão é teológico ou é só moral e ético? Não, ele é moral, ético e teológico. E eu te diria uma ordem diferente. Teológico, moral e ético. Mais teológico do que ético e moral. Porque a teologia vai trabalhar esses aspectos morais e éticos para a vida do ser humano. Por isso, quando o apóstolo Paulo está trabalhando essa ideia do amor, do serviço, do trabalho responsável, da vida cotidiana silenciosa, e quando ele fala quando a gente coloca silenciosa, é quando não tem alarde, quando eu estou no silêncio, quando eu não tenho holoforte, é a coisa que mais pega. Porque percebe quando a gente faz coisa errada, quando a gente não faz coisa errada aberto a todo mundo. A gente faz coisa errada quando? Quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo. A gente costuma, poxa, não tem ninguém vendo, então eu vou fazer isso. Não podemos separar a vida da teologia, a doutrina da prática. A fé reformada não foge da vida, ela transforma a vida. A fé reformada, eu vou falar essa frase de novo porque ela é muito boa. A fé reformada, ela não foge da vida, mas ela transforma a vida. Ela transforma a nossa vida. Por isso, nosso tema dessa noite é amor fraternal e testemunho cristão no cotidiano. Em primeiro lugar, esse amor fraternal e testemunho cristão no cotidiano é o amor que nasce de Deus e cresce entre os irmãos. E o versículo 9 e 10 fala assim: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo está dando muito claro aqui, olha, vocês já foram instruídos por Deus, vocês já sabem o que vocês devem fazer. Eu não vou ficar aqui amassando barro novamente, mas vocês já sabem o que devem fazer e vocês já estão fazendo. Versículo 10. E na verdade, estáis praticando isso. Ele não está falando aqui algo que eles não estão fazendo, mas algo que eles já estavam realizando. Mas, sempre tem um mais, né? Sempre tem um mais. Mas, e ele fala assim, estáis praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Olha, no amor cristão, vocês estão bem, vocês foram instruídos por Deus, vocês estão cuidando das pessoas em toda a Macedônia. Contudo, vocês não estão fazendo tudo ainda. Pode crescer mais. Aí a gente pode olhar assim, poxa vida, será que o apóstolo Paulo não tem assim um senso de gratidão pelo aquilo que eles já estavam fazendo? Será que Deus já não estava vendo que essa igreja estava cuidando de muitos e amando muitos?
Então, por que pedir mais? Por que pedir algo melhor ainda? Por que não apenas só agradecer? Olha, vocês estão ótimos, vocês estão bem, agora cabe a outros que não amam fazer. Não, mas ele fala, eu vos exorto para que vocês amem e progridam nesse amor cada vez mais. O amor aos irmãos não há um limite. Amar não há um limite. O amor de Deus é infinito por nós e veio e foi derramado em nossa vida. Mas para quê? Para que nós venhamos crescer em amor entre os irmãos. Crescer cada dia mais em amor, em cuidado uns para com os outros. Esse amor fraternal é mais do que empatia, é laço de família em Cristo. É mais do que simplesmente, eu considero muito bem o irmão lá, porque ele vai na mesma igreja que eu. É mais do que isso, é laço, é família em Cristo. E aqui a instrução vem de Deus. É uma obra do Espírito Santo que transforma o nosso coração, que não amava, agora está habilitado a amar, porque o amor de Deus vem em nós, e nós agora somos habilitados a amar o próximo. Mas, pastor, a pessoa vai começar a me abusar, vai começar é o outro. Nós devemos cuidar do quê? Cuidar de como nós estamos amando. Porque não há limite do amor. Não há limite do amor. O amor, quando você vai amar alguém muito, exageradamente, com o amor de Deus, nunca. Por quê? Porque sempre nós vamos estar devendo é o amor. Uma coisa que nós não podemos pagar é o amor. O amor, sim, é algo que deve ser demonstrado e cuidado. Romanos capítulo 5, versículo 5, fala assim, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é ordenado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Esse amor vem de Deus para a nossa vida e foi derramado em nosso coração. Para quê? Para que nós pudéssemos ser habilitados a amar. Amar intensamente, amar com o cuidado. Paulo reconhece a prática, mas exorta ao progresso. Não basta amar, é preciso crescer no amor. Não basta sermos uma igreja que ama, que cuida, mas devemos crescer cada dia mais. Olhando para uma visão cristocêntrica, dentro desse texto e dentro dessa ordenância, Cristo nos ensinou o amor ao próximo. Quem que nós devemos amar? O nosso próximo. Quem que é teu próximo? Porque ele está do teu lado. Mas não só em palavras. Meu irmão, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas como que deve ser esse amor? Ele deve ser um amor com a vida, com a entrega, com a atitude. Não só em palavra. Porque falar que ama, até o papagaio fala. Mas praticar o amor, isso poucos fazem. Viver em amor é algo que transforma vidas e corações. Devemos amar. Uma visão cristocêntrica, Cristo não apenas disse, eu amo vocês, mas ele desceu do céu, veio aqui nessa terra, caminhou nessa terra para demonstrar o seu amor. E ele mesmo disse, amem uns aos outros, como eu vos amei. Amem uns aos outros, como eu vos amei. Jesus Cristo não só disse, amem, mas ele demonstrou o amor vindo até nós e dando a sua vida por nós. Uma ação prática vivida sobre essa terra que marcou a nossa geração, marcou a terra, marcou a história dessa terra e tem marcado gerações ao decorrer dos anos. Quando nós olhamos isso, vemos que o amor cristão é visível quando no serviço, na generosidade, no perdão, que nós falamos agora há pouco no momento de contrição. É visível no serviço, quando nós somos generosos, cuidando do outro, mas quando nós perdoamos uns aos outros. Isso é amar e amar com intensidade. Você tem crescido no amor? Ou você tem estagnado em um amor mediano? Não podemos parar com isso. Não devemos continuar com isso. Devemos parar com isso e mudar na história. Ou seja, você está acomodado apenas em boas intenções no amor? Ou o amor tem crescido e aumentado a cada dia, a cada tempo?
O amor fraternal é o nosso tema e testemunho cristão no cotidiano. Em segundo lugar, deve ser moldado com uma vida pacífica, responsável e laboriosa, de labor, de dedicação. Versículo 11 fala assim, diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Viver tranquilamente. O sentido aqui é viver sem criar tumulto ou agitação. Não é passividade, e é estabilidade. Cuidar do que é vosso é assumir a responsabilidade pessoal, respeitar limites do próximo e do alheio. Mas também trabalhar com as mãos próprias é a rejeição de ser ocioso, mas é ter a dignidade do trabalho. Então ele está dizendo, olha, você vive uma vida sem criar tumulto, cuidando das suas responsabilidades em amor para com o teu próximo e trabalhando para fazer isso, e rejeitando uma vida de ser ócio, sem ter algo a marcar, mas trabalhando com dignidade, com dedicação ao Senhor nosso Deus. Quando nós olhamos para Cristo, Jesus viveu 30 anos em Nazaré antes de assumir o ministério público, trabalhando humildemente. 30 anos. Olha lá, não é ele, filho de José, que trabalhava lá na carpintaria com ele, né? Eu conheço ele, eu sei que ele fez uma cadeira para mim, fez uma mesa para mim, né? Coisa semelhante a isso. De forma humilde. Mas, quando ele assume o ministério, ele marca. E nós vamos ver, João 4,34, fala assim, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus Cristo é aquele que foi enviado por Deus para ser de forma humilde, manso, e caminhar nessa terra. Talvez você possa falar assim, não estou fazendo grandes coisas. Ok, tudo bem. A vida cristã, ela é marcada por momentos onde nós estamos realizando grandes tarefas. Mas essas grandes tarefas, elas são limitadas a um curto prazo de tempo. Prova disso, por exemplo, o encontro de casais com Cristo, que teve na semana passada. Todo o preparo que é realizado durante 3 meses, praticamente, 2 meses, 3 meses, é para um único final de semana, sábado e domingo, que passa que nem um flash, muito rápido. Mas ele termina. Domingo à noite ele termina. Grandes marcas foram criadas, mas ele passou. É aquele pequeno momento. Mas o que vai manter a vida das pessoas firmes e firmadas não é apenas o grande momento, mas é como nós vamos viver após esse grande momento. Na vida humilde e simples. No cotidiano, no nosso trabalhar, no nosso caminhar no cotidiano. A confissão de fé, no capítulo 16, no parágrafo 1, fala assim, as boas obras são apenas aquelas que Deus ordena em sua santa palavra, e são realizadas em obediência à sua vontade. Faça aquilo que Deus requer de você. Faça com humildade, com dedicação, aquilo que o Senhor Deus pede de você. A fé não se traduz em diligência, ela é formada, ela é alimentada, ela é alicerçada no amor que vem de Deus para nossas vidas, nos habilitando para toda boa obra. Como nós vamos glorificar a Deus com a nossa rotina? Como nós vamos exaltar o Senhor com o nosso cotidiano? Como nós vamos exaltar o Senhor na forma simples da vida, do dia a dia? Sim, devemos exaltar o Senhor na forma simples de viver cada dia para o Senhor. Mas não é os grandes eventos, mas é o nosso dia a dia. Amanhã, quando você levantar, no teu dia simples, ou na tua semana corrida que já está estabelecida para você nessa semana, como você vai exaltar a Deus? É aqui que vem a grande demanda para nós. Como nós vamos demonstrar amor para com o nosso próximo? Como nós vamos demonstrar o cuidado para aqueles que estão à nossa volta? Lembre-se que a fé sem as obras, ela é morta. Nós devemos agir
com fé todos os dias. O amor fraternal e o testemunho cristão no cotidiano, em terceiro lugar, é um testemunho digno diante dos de fora. É um testemunho digno diante dos de fora, a fim de que andeis dignamente para com os que são de fora e não venhais a precisar de alguma coisa. Dignamente para com os de fora. Esse aspecto aqui chama muito a nossa atenção. Eu devo testemunhar não apenas para os de dentro. E é muito fácil testemunhar para os de dentro. Olha como que aquela banda toca bem, olha como o pastor fala, olha como fulano é bem apresentado, olha como tal hino fica muito bom assim, assado. Não, o bom testemunho é o bom testemunho que manifesta lá fora. Lá fora. Isso faz uma grande diferença em nossas vidas. Esse andar diligente, andar honesto, andar íntegro, um andar visível. Os que estão lá de fora, os não crentes, devem observar e ver o testemunho da igreja. Olha como essa igreja testemunha, olha como essa igreja ela tem fé, olha como essa igreja cuida dos necessitados. E isso sim é demonstrar cuidado e amor para com os de fora. Devemos olhar e ver como que os de fora têm olhado e visto a igreja. Como que os de fora têm visto esse amor em nossas vidas hoje aqui. Você já ouviu alguém falar assim, olha lá o que fulano fez. Isso porque é crente. Imagina se não fosse. Imagina se não fosse. Olha lá como aquela igreja fica brigando um com o outro. Imagina se não fosse crente, o que seria isso daí? E por isso que a nossa Constituição da igreja fala assim, que nenhum crente deve levar a outro a um processo civil, por exemplo, sem antes cuidar de todas as questões internas da igreja, para que o nome do Senhor não seja envergonhado lá fora, para que o nome do Senhor não seja envergonhado lá no processo jurídico, mas seja tratado primeiramente aqui interno. Existe alguma coisa contra alguém? Chame aquela pessoa, converse, use os parâmetros bíblicos para isso. Chame uma testemunha para estar com você. Cuide para que isso venha se resolver. Não resolveu? Chame o conselho. E o conselho vai mediar. Não resolveu? Então, dê aquele irmão como pagão, como aquele que não tem Deus na sua vida. E aí sim, vá procurar a justiça, vá procurar os seus direitos. Primeiramente, nós devemos cuidar do quê? Do cuidado interno. Para quê? Para que as pessoas lá fora não vejam ou não tenham uma má impressão de nós. Para que o testemunho nosso seja bom, seja agradável ao Senhor. Como é legal quando a gente manifesta que somos da igreja presbiteriana, a gente conta um pouco da nossa organização da igreja presbiteriana, as pessoas falam assim, nossa, é uma igreja organizada, né? Meu coração fica assim, yes, sim, é uma igreja muito organizada, estabelecida. Tem um regimento muito claro. Mas quando a gente parte para o lado do amor, algumas vezes nós ficamos na deficiência, no débito. Devemos cuidar com amor e cuidado uns para com os outros, para que o nome do Senhor não seja envergonhado, para que o testemunho nosso seja vivo, seja claro. Olhando uma visão cristocêntrica sobre isso, Jesus foi irrepreensível diante dos homens e Deus. Ele é nosso modelo de vida pública e reta. Olha o que Mateus 5,16 fala. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim brilha a vossa luz diante dos homens. Mas a gente costuma criar um ditado, um jargão. Não olhe para as pessoas, mas olhe para Deus. Mas calma aí, as pessoas devem ver Deus através de nós. Nós somos uma vitrine. Nós somos como uma vitrine, o vidro de uma vitrine, para ver Deus lá dentro. Vai olhar para nossas vidas, que nós já conhecemos a Deus. Essa frase era uma frase para tirar o foco daqueles que não testemunham o nome do Senhor Jesus.
mas é de um erro, é de um pecado que esses estão cometendo. É de uma falha que esses estão cometendo e não olhando para o Senhor Deus como deveria olhar e testemunhar como deveria testemunhar. Cristo não nos chamou para sermos pecadores que não testemunham da graça e do amor de Deus. Ele nos chamou para as boas obras e nos predestinou para elas. Para quê? Para que pudéssemos andar na luz e manifestar a luz do Senhor Jesus Cristo. Aplicando isso para a nossa vida. Seu vizinho, seu colega de trabalho, seus familiares não crentes, o que eles pensam de Cristo? O que eles pensam de Cristo Jesus? Ao observarem você, ao observar a sua vida, o seu falar, o seu andar e a tua caminhada. O que eles pensam de você? Você glorifica a Cristo com a sua conduta? O seu testemunho sincero diante de Deus? Devemos testemunhar e glorificar o Senhor Jesus Cristo, porque assim vamos amar e vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta. Concluindo a nossa mensagem dessa noite e aplicando isso para a nossa vida, Paulo nos mostra que o cristão maduro, ele deve ter alguns pontos aqui, eu numerei 4 pontos deles. Amar com sinceridade crescente. Não amar com um ponto, acabou. Vamos até aqui. O limite do amor. Se eu tenho que perdoar 70 vezes 7, quanto que eu devo amar aquela pessoa? Também da mesma forma, infinito, até aquela pessoa se tornar perfeita. Segundo, viver de forma serena e responsável. Eu devo viver de forma serena e responsável. Eu devo falar, agir, pensar e proceder de forma responsável. Mas a minha personalidade é pecadora, né? Personalidade pecadora. Então a tua personalidade pecadora deve ser transformada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu sou sanguíneo, eu sou alemão, eu sou italiano, eu sou... tudo bem, você é pecador igual a todos os outros, que deve ser transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Não é porque você nasceu de uma nação ou de outra que você tem liberdade para fazer e falar o que você quiser. Mas nós devemos amar e cuidar uns dos outros. Trabalhar com dedicação. Você tem trabalhado com dedicação e empenho para testemunhar da graça do Senhor Jesus Cristo? Você tem demonstrado ser um cristão maduro, que ama e cuida do próximo? E, por último, você tem testemunhado com a sua conduta? Testemunhado do amor de Deus, do cuidado divino? É algo que devemos pensar. Se Deus me ama e Ele derramou o seu amor na minha vida, eu devo cuidar devemos cuidar uns dos outros. Tudo isso não é para salvar, mas é porque Deus veio e nos salvou, e nos transformou, e nos remiu com o seu precioso sangue. Para quê? Para que nós pudéssemos ter uma fé operosa, uma fé amorosa, uma fé que foi moldada pelo caráter de Deus em nossa vida, porque Deus é amor. E agora nos habilita a amar as pessoas que estão à nossa volta, a cuidar um do outro, a testemunhar um do outro aqui dentro, mas lá fora também. E quer ver só como é difícil isso? Lembra da pessoa que pisou no teu pé? Seja o teu patrão, seja o teu funcionário, seja aquele amigo de longa data, que veio e que te machucou. Então, ele você tem que amar. A palavra de Deus fala que nós devemos orar por quem nos persegue. Amar os nossos inimigos. Olha, a minha impressão é que Deus não quer que nós tenhamos inimigos. Ele não quer mesmo. Porque se ele é meu inimigo e começa a amar ele vai ser quem? Vai ser meu melhor amigo daqui a pouco. Por quê? Porque o amor de Deus nos constrange. Vem e nos quebra. Vem e nos molda. Vem e nos confronta. O amor de Deus vem e mexe conosco, de dentro para fora. Não é só um comportamento. É uma atitude. É um pensamento. É uma nova forma de viver. Porque as pessoas que
lá do mundo que não tem Deus, se alguém ofende, o que ele faz? Aí eu vou ofender mais ainda. Talvez se você for e tiver uma descendência de nordestino arretado, né? Você fala o quê? Eu não levo desaforo para casa. Já arranca a peixeira, né? E já resolve já. Já resolve já, resolvo já. É na peixeira que eu resolvo as coisas. Talvez, né, a gente fala assim, rodou a baiana, né? Rodou a baiana. Mas, com todo respeito aos baianos, tá, Arnô? Todo respeito aos baianos. Mas ele fala para nós, cuide, ame. Não seja igual aos outros. Porque os outros fazem assim. Os outros fazem desse jeito. O que nós devemos fazer? Não é igual aos outros, mas é conforme um fez. Jesus Cristo, que deu a sua vida por amor a nós. Por amor a nós. Vamos assim dedicar nossa vida, o nosso coração, nosso amor para cuidar dos nossos, dessa família que nós chamamos de família Maranata, mas vamos cuidar também do amor para com aqueles que estão lá fora. Aquelas pessoas que pisam no nosso pé, aquelas pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que machucaram o nosso coração, para que esses também sejam alvo do amor de Deus através da minha vida, através da sua vida. Você nunca vai amar alguém demasiadamente muito. Não. Você vai amar com a medida de Deus. E nós sempre vamos ficar devendo. A nada fiqueis devendo a ninguém, a exceto o amor. Porque o amor é impagável. Nós não conseguimos pagar completamente. Vamos assim fazer, vamos assim sermos desafiados a todos os dias. E a hora que subir aquele, né, aquele nervoso, aquele momento, aquele duro no coração, lembre-se disso. É esse que você tem que amar. É esse que você tem que cuidar. É desse que você tem que demonstrar o amor de Deus através da sua vida, através do seu coração, através da sua vida diária. Você tem amado mais e mais? Ou você tem apenas repetido gestos automáticos? E aí eu falo para você, rompa o automático. Rompa a sua rotina para glorificar a Cristo Jesus e honrar Cristo Jesus. O seu trabalho é um trabalho de testemunho. Testemunho da graça e do poder do Senhor Jesus Cristo. Onde você está é o teu campo missionário. Onde você é colocado, não importa onde for, é o teu campo missionário. Para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado nesse lugar. Ah, mas eu não posso falar de Jesus. Ah, então testemunha Jesus. Testemunhe Jesus Cristo lá. Viva Jesus Cristo naquele lugar. Aonde você estiver. Sou aposentado, tudo bem. Como aposentado. E quem disse que eu já estou aposentado tem folga, né? Não tem folga não, aposentado vai para tudo quanto é canto, está em médico, está em hospital, está cuidando de neto, está correndo para tudo quanto é lado. Eu falo, meu Deus, a agenda desse aposentado está mais pesada do que quando trabalhava no secular, quando trabalhava fora. O testemunho do Senhor Jesus, a cada tempo. Esse evangelho deve ser um evangelho que impacta nossas vidas. Quem olha para a sua vida, está vendo a beleza de Cristo nela? Quem olha você, está vendo a beleza de Cristo em teu rosto? Está vendo a beleza do Senhor Jesus Cristo, a salvação em Cristo Jesus no teu rosto? Se não tiver, muda de rosto. Faz uma cirurgia e uma plástica, né? Cristo, coloca o teu rosto em mim. Porque precisa ser assim, no nosso dia a dia, testemunhar da graça. Pastor, isso é difícil, eu não estou falando que é fácil. Quem falou que é fácil? Vamos assim fazer e sermos desafiados para fazer cada dia mais um amor crescente. Eu sei que vocês estão fazendo. Eu sei que vocês fazem. Eu sei disso. E eu posso falar aqui como o apóstolo Paulo falou, né? Eu sei que a igreja Maranata faz. Mas nós não podemos crescer? Não só podemos, mas como devemos crescer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos